que é a mais gostosa do planeta, é a água do prédio da igreja. E o banheiro é o mais confortável possível. Então, se você quiser ir lá tomar sua aguinha, né, ir lá no banheiro, fique à vontade. Tenho nada novo, mas é interessante. Para que eu nasci? Para que você nasceu? Fala aí, David, para que você nasceu? Para que nós nascemos? A gente, no grupo passado, o Rafael logo falou que era para adorar o Senhor, né? Nasci para adorar o Senhor. Entrou de uma conversa parecida. E para alguns de pronto já fala isso, né? Nasci para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Só que é uma pergunta que eu já me fiz. Eu acho que você também já fez essa pergunta. E eu acredito que tem algumas pessoas que nem pararam ainda para pensar sobre isso. Então é uma pergunta universal que uma já se fez e outras ainda não parou para pensar. E algumas pessoas às vezes se perguntam num momento de dor, né? Será que foi para isso que eu nasci? Será, meu Deus? E outras vezes faz essa pergunta quando tudo parece sem sentido, né? E outras nunca pararam para pensar e vai levando a vida, deixa a vida me levar. E vai vivendo no piloto automático, né? Cresce, aprende algumas coisas com os pais, depois começa a trabalhar, né? Começa a pagar suas próprias contas. Jesus, recebe aí. Vai envelhecendo, né? Algumas pessoas vai se frustrando, não é assim que funciona? Vai se distraindo. E às vezes não para se perguntar, para que eu nasci? E a gente vai ver, no decorrer dessa palavra, né, que tem um propósito. Todos nós. Não nascemos por acaso. Né? Se você for fazer pesquisas aí, você vai ver pessoas dizendo, né, como funciona cientificamente. Né? Vai falar que espermatozoide sai na correria aí para encontrar o óvulo, é aquela... Não é assim que funciona a explicação? E é um lugar hostil. É a correria. E aí eu venci. E hoje eu estou aqui. Não é assim? Quem nunca ouviu isso? Hã? Correria, um lugar hostil, mas eu venci, eu consegui. Hoje eu estou aqui. Eu já ouvi isso. Eu consegui vencer. Mas na verdade, tem nada de eu consegui vencer. A gente vai ver que tem um Pai que nos escolheu. Tem um Pai criador de todas as coisas, que nos fez. E temos um propósito. Todos nós. Né? A gente, às vezes, os pequenininhos fazem essa pergunta para a gente. E a gente, da melhor forma, tem que responder. E assim também tem pessoas que já estão quase no fim, vivendo a vida no piloto automático e nunca parou para se perguntar ou se aprofundar nisso. Mas a gente vai ver que não é só saber também que temos um propósito, né? Entender toda a existência, saber que tem um propósito, né? E é viver uma vida dentro desse propósito. A Vanessa estava falando aqui, apresentando, né, o casal.
apresentando a Rosa, não vou falhar, a Rosa. E não é fácil, mas temos um Deus, né, que nos guia, que nos dá a direção. E se a gente seguir a cartilha, né, nós podemos vencer. Aí sim a gente vai vencer. Aquela corridinha que te fala lá, a correria, e eu consegui vencer. Não é bem assim. Se você for estudar direitinho, tem nada de um lugar hostil, um lugar preparado pelo Pai, para que você pudesse vir à vida. Amém? Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha só. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de você respirar pela primeira vez, antes de tudo acontecer ali no ventre, queridos, foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Foi Ele que escolheu a nós, querido. Antes do seu nome ser escolhido, foi fácil escolher o nome, Drica? Mas o Senhor já tinha escolhido ela, Aline. A gente fica naquela, não vai ser isso, vai ser aquilo. Não, vai ser assim. Tem Ana no começo, não tem, tem Maria. Que pérola, Adriele, pelo amor de Deus. Vigia. Não arruma problema, não. Antes mesmo do seu nome ser escolhido, querido, o Senhor já tinha um plano. Já tinha tudo arquitetado. Olha, o Gabriel é engenheiro formado, né, Gabriel? E quando o engenheiro vai fazer um serviço lá na obra, qual é a primeira coisa que você solicita lá, Gabriel? A planta de tudo? Não é assim que funciona? Um arquiteto também vai fazer um serviço, ele quer olhar a planta de tudo. Não é assim que funciona? É ou não é? E olha como nosso Pai é. Antes de tudo, Ele já tinha tudo planejado. Tinha a planta de tudo, de como seria. O lugar que você ia nascer, a família. E a gente às vezes costuma falar, poxa, eu tinha que ter nascido em um lugar frio. Eu já falei isso. Calorento que sou, tinha que ter nascido em um lugar frio para viver tranquilo. Que nada, você nasceu no lugar perfeito, onde Deus queria que você estivesse. Não é assim? Poxa, eu poderia ter nascido de uma família com uma situação melhor, para não tá sofrendo tanto. É, Fred? Maninha. Que nada, querido. Você nasceu num lugar, na família, onde Deus queria que tudo acontecesse. No lugar certo, onde Ele queria que tudo acontecesse, que você estivesse, né? Para o cumprimento do plano do Pai. Então, às vezes a gente, acha que está no lugar errado, que nada. Você está no lugar certinho que o Pai queria que estivesse. Amém? E a gente olha para esse salmo e a gente vê que antes de todas as coisas, né, o Senhor já tinha te escolhido, o Senhor já tinha plano para nós, né? Não é nada de improviso. Como eu perguntei para o Gabriel aqui, não é nada improvisado. O engenheiro chega lá e não, vamos fazer assim. Não, ele vai chegar, vai pedir a planta, vai olhar, vai estudar. O Senhor já tinha feito tudo isso. Não foi nada improvisado.
né? A sua personalidade, os seus dons, a sua história. Cada um tem uma história diferente da outra. E é cada uma história complicada que a gente vê. E até as suas lutas, querido. O Senhor, antes de tudo, Ele te conhece. Desde o ventre da tua mãe. Ele te escolheu. Então a gente nasceu no lugar certo, da mãe certa. Nada foi improvisado. Tudo foi feito conforme a vontade do Pai. Aleluia. Atos no capítulo 17, versículo 26. Como eu estava dizendo para vocês, o lugar onde você nasceu também faz parte do plano do Senhor. Olha só o que diz ali. De um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e as fronteiras do seu território. Deus não errou, querido. Deus não errou o lugar que você nasceu. Nem a família que você nasceu. Poxa, mas minha família é complicada. Eu já desejei que não fosse dessa família. É um grande erro. Você nasceu na família que o pai queria. E aí hoje você, com entendimento, você deve ser o exemplo para essa família que você acha que é complicada. Hoje, com entendimento, você tem condições de falar do amor do pai dentro dessa família. Você tem condições de fazer aquilo que talvez a sua família não faz. E você olha assim, poxa, que família doida. Que família complicada. Você está rindo? Que família complicada. É assim que a gente fala. E o que temos feito para ajudar essa família? Hoje nós temos o conhecimento do Pai. Hoje, pela graça, nós temos o ensinamento do Pai dentro da palavra. E o quanto diferente estamos sendo dentro dessa família. O quanto parecido com o Pai nós estamos sendo dentro dessa família. Querido, o Senhor te colocou na família exata. Na família correta. Nada de, poxa, poderia ser de outra. Não, é nessa, querido. E devemos ser a luz. Devemos ser o tempero, o sal para essa família. Poxa, se eles andam errado demais, tenta ajudá-los. Tenta ajudá-los. Conhecimento você já tem. Então por que não fazer a nossa parte? Devemos ou não devemos? Amém? O amém sai pouco. E aí, queridos? Nós não nascemos nem atrasado, nem cedo demais. É no tempo exato. Às vezes a gente fala assim, poxa, nasceu cedo demais esse menino, olha como é que ele é. Pai, esse menino parece que é de 7 meses, nasceu apressado, não para, agoniado. Eu tenho um agoniadinho lá em casa. Eu tenho. Mas foi não, querido, foi no tempo certo, no temperamento que o Pai queria. E de acordo que a gente vai caminhando, a gente vai moldando. O Pai vai cuidando e vai nos moldando. Vai fazendo conforme a vontade dEle. Só que a gente precisa permitir para que essas coisas aconteçam. Para que essas coisas aconteçam, amém?
E aí quando a gente olha que a gente pensa, poxa, nasci num lugar errado, numa família errada. E aí a gente, quando chega lá na frente, a gente olha para trás e vê as coisas se encaixando no devido lugar, né? A gente olha para o Pai e agradece. E a gente vê que, mesmo em situações difíceis, em contextos talvez imperfeitos, a gente consegue ver o propósito do Pai sendo perfeito, sendo encaixado perfeitamente. E a gente olha assim e fala, poxa, eu pensei que seria assim. Quantas vezes a Adri, né, olhava para mim e falava assim, puxa, cara, eu não tinha vontade nenhuma de casar, de constituir família, eu queria viver minha vida tranquilo. Aí hoje ela olha para trás e agradece. Não é assim que funciona? É desse jeito. Às vezes as coisas estão difíceis pra caramba, o barco está capotando. Não está nem naufragando, não, ele está capotando lá. E aí você olha lá na frente assim e fala, caramba, era para mim aprender aqui, ó. O Senhor estava me ensinando aqui, ó. Obrigado, Senhor. Não é assim que a gente faz? Então tudo tem um propósito, né? E todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Então se está meio difícil, a família está andando meio torta aqui. No final das contas, se você andar o caminho que tem que ser andado, se você fazer conforme a palavra nos ensina, você vai chegar lá na frente e vai olhar. Poxa, nunca pensei que chegaria a esse patamar. Então, tudo tem propósito. Mesmo quando você acha que as coisas não estão perfeitamente no lugar, no final, tem propósito. A Vanessa lembrou aqui do nosso irmão, mesmo que a situação está complicada, mesmo que está difícil demais, eu posso te falar que ainda assim, naquele lugar ali tem um propósito, tem um algo para acontecer. Tem um algo para acontecer. E tá acontecendo. A gente, toda vez que Vanessa vai, ela traz um relato, a gente fica alegre. Mesmo na situação difícil, a gente consegue se contentar porque a gente tem notícias boas. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, poxa, Paulo também numa situação difícil. Mas as coisas estavam acontecendo lá dentro onde ele estava. Cantando, louvando ao Senhor, fazendo aquilo que tinha que ser feito. E numa situação difícil também. Então, se você está vivendo uma situação difícil no seu familiar, e às vezes você até clama, poxa, que família complicada, está difícil demais aqui. Ora, querido, faz o teu papel. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça a tua parte. E lá no final, a gente vai dar a glória junto. Porque as coisas se encaixam perfeitamente. Amém? E aí existe um problema. Viver sem saber para quê vive, para quem você vive. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tudo é inútil. Se você for olhar uma outra versão, vai estar falando que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí a gente vai olhar para toda a leitura ali, a gente vai ver que o prazer, a riqueza, o conhecimento, o poder, que esse homem está falando aqui, que é tudo vaidade,
no final ele vai concluir que é vazio sem Deus. Se a gente vai ver a conclusão de que o prazer, a riqueza... Outro dia eu estava conversando com o Marcondes e o Marcondes falou assim para mim, cara, nada, eu fico olhando as coisas acontecendo assim, nada nesse mundo me atrai, eu fico olhando assim, parece que eu estou em outro planeta, é assim, Marcondes? Só que quando a gente é jovem, adolescente, a gente quer correr atrás dessas coisas, não é? Uma riqueza, do prazer momentâneo que o mundo oferece. Não é assim? O conhecimento, quer o poder, quer fazer acontecer as coisas. E esse cara tinha tudo isso. E a conclusão dele lá no final é tudo vaidade. Se não tiver Deus no centro de todas as coisas, se não for colocando Deus no centro das coisas, se não for cumprindo o propósito que Deus tem para nossas vidas, vai chegar lá no final e falar assim, não adiantou nada tudo que eu fiz. É como correr atrás do vento. E você vai correr, não vai conseguir, não vai alcançar, vai ficar cansado. Então, precisamos colocar Deus no centro. E aí tudo aquilo que nós fizermos vai estar alinhado com o Pai. Tudo aquilo que fizermos vai fazer sentido. Tudo. Tudo. Tudo fica vazio quando não tem o Deus no centro. Aí você vai trabalhar, vai fazer muita sobrancelha, vai correr demais da conta, vai pagar a conta que tem que fazer, vai viver nessa... É um loop, né? Você trabalha e paga a conta, trabalha, paga a conta. E quando a gente olha para o mundo fala o quê? Pois vai viver sua vida, vai viajar, vai curtir, vai fazer. Não é assim que a gente escuta? E pouco a gente escuta, coloca Deus no centro das coisas. Não, o mundo fala, vai viajar, vai curtir, você é novo. É esse negócio de ser crente, vai viver sua vida. Eu já ouvi muito isso. E a galera, eu lembro quando eu era menor, na rua, era a minha e mais, acho que uma ou duas, que eram cristãos, a família, e o restante, ninguém. A molecada ficava brincando na rua, e eu ficava doido para estar ali no meio, mas tinha horário para... Senão eu puxava a orelha, então eu tinha que... Não podia ficar muito à vontade, mas a vontade nem era ir, era ficar ali no meio da galera. E eu já ouvi várias vezes, pô, esse negócio é maior chato, você tem que ir lá, toda a mesma coisa. Como é que vocês conseguem? Vai lá, canta, e o cara fala, depois vocês vão embora. Eu já ouvi muito isso. Como que vocês conseguem? Mas eles não têm o entendimento. Quando você ouve isso hoje, é porque é alguém que está te falando sem entendimento. E quando a gente faz com o entendimento de que Deus está no controle das coisas, que Deus é a base, você vem aqui com o maior prazer, louva, adora ao Senhor. Não é assim que funciona? Você chega em casa, você está renovado, está leve. Mas o mundo não entende isso, querido. O mundo só vai questionar. Pô, vai custar sua vida. Nossa, como que você consegue? É sempre a mesma coisa. E ainda tem que dar o dinheiro lá para o pastor. Como que você consegue? Ah, larga de ser bobo. É porque eles não conhecem o nosso Pai. É porque eles vivem a vida de qualquer maneira sem conhecer o Cristo. Porque se conhecesse, saberia que é prazeroso. É prazeroso. Quando tudo que você faz está alinhado com o Pai, as coisas acontecem da melhor forma possível. O propósito do Senhor está acontecendo na sua vida. É prazeroso. E eu vou falar, eu demorei para entender isso.
Eu demorei para entender quão prazeroso é estar reunido com os irmãos para louvar, para agradecer o Senhor. Como é bom. Como é bom estar na presença do Senhor. Mas por muito tempo, a vontade era de sumir. Quando a gente vem para uma reunião como essa aqui, cumprindo um protocolo, às vezes você vai querer estar aqui, às vezes seu pensamento está longe. Mas quando a gente entende para que nascemos, para que fomos escolhidos, cara, é muito prazeroso. É muito bom. Então, é só quem conhece, querido. Quando você ouve alguém falando dessa forma, pô, chato demais, é porque eles não conhecem. E aí é onde o nosso papel começa. É onde a gente tenta de uma forma para não espantar a pessoa, falar de tudo aquilo que temos aprendido, temos vivido. É o momento de falar que você está enganado, é prazeroso demais, é porque você não conhece o Cristo. Coloca Cristo no centro que você vai ver como que é prazeroso, você vai aprender. Aí é o nosso momento de exercer aquilo que fomos chamados. É o nosso momento de falar sem ter vergonha do porquê Cristo nos escolheu. Porque o Pai nos escolheu. É o momento de falar sem medo do Criador. Amém? E a gente, dentro ainda do versículo que foi lido, Eclesiastes, a gente vai ver que nos dias de hoje tem pessoas bem-sucedidas pra caramba, não tem, Marcondes? Tem muita gente aí tá com a nota, não tá? Mas tem muita gente também, mesmo estando com a nota, perdido, vazio. Cara, não tem dinheiro nenhum que preenche. Poxa, quantas vezes no noticiário a gente vê, poxa, fulano suicidou. Com dinheiro. Então, não adianta, querido. Às vezes a gente quer correr atrás, mas se não tiver com Cristo, vai ser só vaidade. Vai fazer. Porque se não fosse isso que eu estou falando, essas pessoas não cometeriam suicídio, viveriam super bem, felizes. Porque está com a grana. Mas está com a grana sem Cristo, está com nada, não adianta. Não resolve. Pessoas ocupadas na correria demais e sem a direção do Pai. As pessoas, quando a gente para conversar isso, poxa, estou na correria, estou sem tempo. Não é assim que vive? A correria o tempo todo. E uma correria sem a direção do Pai é uma correria inútil. Pessoas cheias de bem, cheias de coisa, mas perdido, vazio. Então é algo que a gente só vai encontrar em Cristo. Esse cara aqui era inteligente pra caramba, para no final ele falar, cara, isso é tudo vaidade. Cara sábio. No final ele concluiu que era tudo vaidade. Só que às vezes a gente lê isso aqui e cai no esquecimento e faz igualzinho a maioria, trabalhando demais, correndo atrás da grana que eu preciso e tem que ser assim. E a gente tem grandes exemplos aqui, a palavra está dizendo, cara,
Você correr só atrás disso aí, você está perdendo seu tempo. Então, queridos, a gente precisa olhar para o Cristo. A gente precisa entender o porquê e para que nascemos. Nós nascemos para adorar o Senhor, para cumprir aquilo que Ele tem de propósito para nós. E quando a gente fala adorar, a gente às vezes entende que chegando aqui, só levantando a mão e cantando algumas canções, a gente está adorando. A gente até discutiu sobre isso num grupo caseiro. Cara, é muito mais do que isso. Quando a gente fala, poxa, nasci para adorar o Senhor, a gente está falando em viver uma vida de obediência ao Senhor. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar. E se a gente, poxa, amanheceu o dia, levantou, está na correria, está no pega para capar, atrás da grana e está deixando de obedecer ao Senhor, isso que a gente faz aqui num domingo, levantar, cantar, não é a verdadeira adoração. A gente tem aprendido aqui, eu pelo menos nunca ouvi isso fora daqui. A gente aprende que, poxa, eu vou no culto hoje. O Filipão ensinou isso e deixou bem claro para a gente. O cultuar é diferente, é desde o momento que a gente levanta. Então, o adorar não é só chegar aqui também e cantar algumas canções. É muito além. É viver uma vida em obediência ao Senhor. Aí sim, estaremos adorando ao Pai. Poxa, levantei de manhã, já comecei fazendo, praticando aquilo que o Senhor me ensina. Fui para o trabalho, estou em obediência ao Pai, estou fazendo o meu melhor aqui no meu trabalho, fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Deus, sem mossegar, sem reclamar, murmurar. E tudo que devemos fazer, querido, a gente vai ver aqui durante essa palavra que devemos fazer como se estivesse fazendo para o Pai. E é fazendo com alegria. Às vezes a gente está desanimado até com o serviço, mas a gente tem que estar ali dando o nosso melhor, querido. Na escola, no local de trabalho. Estamos ou não estamos cultuando ao Senhor? Estamos ou não estamos adorando ao Senhor durante todo o dia? Estamos falando da nossa maneira de viver, não é isso, querido? Então, nós devemos refletir. Quando a gente fala que nascemos para adorar ao Senhor, nós nascemos para obedecer tudo aquilo que Ele tem de mandamento para nós. Quando a gente fala que eu nasci para adorar, não é só eu nasci para chegar aqui e cantar umas canções. É eu nasci para viver uma vida em obediência ao Pai. Amém? Primeira Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Rapaz, tá rápido, deu nem para... Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É qualquer coisa. É qualquer coisa esse versículo está dizendo. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, glorificar o Senhor não é só cantar, é viver de forma que Deus seja visto em nós. Não é o que temos sempre pregado aqui, ser cada vez mais parecido com o Senhor?
Então, é viver de forma que Deus seja visto em nós. É viver de uma forma que lá no meu trabalho, as pessoas me olhem e vejam Cristo em mim. É viver de uma forma que lá na sua escola, as pessoas olham para você e vejam Cristo em você. E é em qualquer lugar. E as pessoas, elas ficam ou não ficam observando a gente? Elas ficam observando. E na hora que você dá uma derrapada lá, crente. Você dá aquela escorregada, ó. É crente, fala que é crente. É assim ou não é? Então a gente tem que estar sempre vigilantes, querido. Em qualquer lugar que estivermos, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Temos que ser exemplos. É tudo para a glória do Pai. Então, quando lá no começo eu estava falando das famílias, que às vezes a gente acha que está na família errada, que a família é complicada. Olha o que a palavra está dizendo para a gente. A gente deve ser o exemplo lá dentro. Se está ruim, a gente tem que fazer a nossa parte. E eles estão observando. Então, ser exemplo só aqui dentro, nesse caixote aqui, um para o outro, é mamão. Mamão com açúcar. De tão docinho que fica. Mamãozinho com açúcar. Então a gente tem que ser exemplo lá fora. É lá no meio da família que você acha difícil, complicado. É lá no trabalho onde as pessoas, tem aquelas pessoas que você fala assim, poxa, nossa, só pode que eu taquei pedra na cruz. É assim que fala. Eu não estou aguentando mais. É nesse lugar que devemos ser exemplo. E é nesse lugar que as pessoas estão olhando para a gente. Então a gente, às vezes, prega sendo exemplo. Às vezes não precisa nem de você falar nada, nem ficar debatendo. Só de dar um bom testemunho, só de dar um bom exemplo. Quem está entendendo para que nasceu? Não é para adorar, não é para glorificar, não é para fazer a vontade do Pai. E estes exemplos estão ou não estão na vontade do Pai? Não devemos ser parecidos com Cristo? Então está dentro daquilo que às vezes a gente pergunta, poxa, para que eu nasci? É para fazer a vontade do Pai, para glorificar aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor. É para isso. Amém? Então, além de glorificar a Deus, a gente vai ver que tem um outro propósito. Marcos no capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O servir que às vezes é difícil. Nós temos Jesus como nosso modelo. Ele não viveu para si mesmo. A palavra aqui está apontando que ele era o Filho do Homem e veio para... E a gente gosta muito de ser. Ele veio para servir, queridos. Ele é o nosso exemplo.
E aí a gente tem que servir. E servir com alegria, querido. O propósito sempre está envolvendo outras pessoas. Só que às vezes a gente não quer muito servir, né? A gente não quer fazer muito, às vezes, pelo outro, né? E a Bíblia aponta que Cristo veio para servir. E aqui a gente aprende mais uma. Para que nascemos? Nasci para servir, para adorar a Deus. Servir a Deus, querido, inclui também servir ao próximo, amar ao próximo e fazer com alegria. Amém? Quem é o nosso maior exemplo? E ele veio. Aleluia. Terceiro propósito, manifestar o amor de Cristo. Mateus no capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. E às vezes, querido, é o maior sermão, é a maior pregação. É o perdão que a gente libera. É a honestidade quando ninguém está nos vendo. Mais uma que a gente compartilhou. Foi uma bênção no grupo caseiro. É o amor em meio ao ódio. Querido, está faltando isso, querido. Quando a gente olha para o mundo, é só ódio, só ódio. Está faltando amor, querido. Honestidade, o perdão. Essas coisas em nós é a luz que essa palavra está dizendo. É o brilho que devemos ter. É o sal que devemos ser. Não é assim que nós aprendemos com a palavra? É o perdão que devemos liberar, aprender a liberar. É o perdão que devemos pregar onde não está tendo esse perdão. E aí eu volto a falar novamente, a família que você acha que é muito difícil, que não sabe o que é perdão, não sabe o que é amor, é onde a gente deve entrar com a sabedoria que temos recebido do Pai. Ser a luz que brilha, ser o perdão, ser o amor. E é difícil, né? Sempre quando fala sobre família, é difícil, né? Ah, mas eu não tenho paciência. Hoje fala, não quer nada. E o amor que devemos ter uns com os outros. E o amor que devemos ter com aqueles. Então, querido, precisamos ser a luz que brilha diante desses homens. Precisamos ser a luz aonde as coisas estão meio ruim, está meio escuro. Precisamos ser essa luz. Precisamos ser o exemplo. Precisamos cada vez mais ser parecidos com Cristo. E quando a gente faz tudo isso, a gente começa a entender para que nascemos. Quando a gente
obedece todos esses mandamentos do Senhor, a gente entende o propósito e entende o porquê viemos a este mundo. Para que viemos a este mundo? Temos uma missão, querido. E eu não estou falando aqui que é fácil, porque o próprio Cristo declarou que seria difícil, mas que venceríamos assim como Ele venceu. Então temos essa missão, querido, de ser exemplo, de ser cada vez mais parecido com Cristo. E entendendo o propósito, aquilo para que o Senhor nos chamou, amém? Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. É uma passagem muito conhecida. Eu gosto muito de ler. Acho que todos aqui conhecem. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Querido, é antes que te formasse no ventre, o Senhor me escolheu e te escolheu. E conhecer aqui, quando o versículo fala que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Conhecer aqui significa relacionar-se. Deus, ele não nos vê apenas como um número. Não. Costuma ser visto dessa forma as grandes empresas aí, não é assim? Você é só mais um número lá. E de verdade é. Você acha que se acontecer alguma coisa, se você não puder mais ir, você acha que, poxa, aconteceu algo com o Marcondes, vamos esperar até o Marcondes poder vir trabalhar. Ou se uma pessoa, Deus me livre, tem que entrar outra no lugar. A engrenagem, ela precisa continuar funcionando. Então é como um número de verdade, você é um número ali. Se você não puder mais, vai entrar outra pessoa lá para fazer. Ou você acha que, não, separou, ninguém mais entra ali. Ela não pode, ninguém mais. Não. Vai entrar outra pessoa lá para fazer. Não é assim? Mas o nosso Pai, Ele vê como um chamado, querido. O chamado que Ele tem para cada um de nós. Antes que formasse no ventre, eu te conheci. Amém? E aí nós temos o maior inimigo do propósito. Que inimigo é esse que você está falando? Que maior inimigo é esse que nós temos desse propósito? Tem um ali que gritou que é nós mesmos. É quando nós decidimos viver para nós mesmos. E aí quando decide fazer isso, você está paralisando. O Senhor tem uma gama de coisas para fazer nas nossas vidas. E aí quando você decide viver para você mesmo, você paralisa todas essas coisas de acontecer. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar: não vos conformeis com este século. Não é isso que o mundo fala pra gente? Vai viver sua vida. Vai conhecer esse mundão aí, vai viajar, vai fazer... A vida é uma só.
Você está jovem, vai viver sua vida, vai ficar nessa... Vai fazer o que te deixa feliz. É assim? Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. A Bíblia nos ensina a negar a nós mesmos. E seguir quem? Então, quando a gente deixa de fazer para viver a nossa vontade, a gente está fazendo a vontade da carne. Nós não estamos negando a nós mesmos. E aí Cristo não está nisso. E aí você está vivendo por sua conta e risco. Porque o Senhor não faz parte com isso. Então, queridos, devemos negar-se a nós mesmos. E seguir a Cristo. E deixar de ser um empecilho para este propósito. Deixar de fazer as nossas vontades. Deixar de viver para nós mesmos. E buscar fazer a vontade do Pai. Que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente faz a vontade do Pai, a gente encontra o propósito para tudo isso. Quando a gente decide a fazer as nossas próprias vontades, a gente fica perdido, não é assim? Eu já tive perdidinho. Porque eu estava fazendo a minha própria vontade. Mas quando você reconhece que errou, que falhou e volta, Pai, me perdoa. E aí você começa de novo ali no propósito que o Pai tem para você. Você vê que peso que você tira das costas. Pelo menos comigo foi assim. Aquilo que a gente acha que é felicidade, que você está vivendo a sua vida, que nada. Os consultórios aí de psicólogo, de psicologia aí, tá lotado de pessoas. Né? Bom para Manu, né, Manu? As pessoas que a gente acha que está vivendo a vida, que está aproveitando a vida, que nada. Está cheio de problema. O fardo está pesado. Aí vai o quê? Vai procurar o psicólogo. Porque não está aguentando mais. Eu não aguento mais a minha família. Não aguento mais nada. É porque está sem Cristo. Está sem a direção correta. Está fora do propósito do Pai. Porque quando a gente está dentro do propósito, mesmo que seja uma situação complicada, você passa por aquilo ali, passa porque o Pai está ajudando, o Pai está no controle. Você vai passar por momentos difíceis, mas no final você ainda vai glorificar ao Pai. Porque você está certinho, você está dentro do propósito, está dentro do chamado dEle. E quando a gente deixa de fazer essa parte para fazer, dá tudo errado. Dá tudo errado. Você não consegue instruir a sua família. Você não consegue ajudar ninguém dentro do seu familiar. Você vai ajudar como? Você só consegue ajudar quando você está dentro do propósito. Quando você está alinhado com Cristo. Aí sim você consegue dar o suporte necessário. Fora isso, não tem como. Então a palavra nos chama a permanecer dentro desse propósito. A permanecer, a buscar ao Senhor e ser cada vez mais parecido com Ele. A permanecer, amando uns aos outros. A permanecer, sendo obedientes ao Pai. Aí sim estaremos adorando de verdade. Aí sim estaremos louvando, adorando em espírito e em verdade. Amém? Provérbios no capítulo 3, versículos 5 e 6.
Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que maravilha. É reconhecendo em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Queridos, se tem alguém que é sábio demais, é o nosso Pai. Por que eu estou falando isso? Porque Ele não revela para nós tudo de uma vez. É aos pouquinhos ou não é aos pouquinhos? Não é de acordo que a gente vai confiando? E aí Ele vai se revelando a nós? É assim que funciona ou não é? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você vai conhecendo o Pai, você vai confiando, entregando sua vida de verdade para Ele. E as coisas vão acontecendo. Não é assim que funciona? E quando a gente vai depositando essa confiança, essa fé no Senhor, Ele nos endireita, querido. Ele coloca nós no lugar que deveríamos estar. E aí Ele vai se revelando a nós, aos poucos. Até nós encontrarmos com Ele. Até nos encontrarmos com Ele. E aí você vai poder... Eu vou levar um caderninho que eu vou... Tem várias coisas para mim conversar com Ele. Anotar. Brincadeira, querido. Mas temos muito para conhecer o Pai. Temos muito. E Ele vai se revelando a nós na medida em que vamos confiando, na medida que vamos depositando toda a nossa fé no Senhor. E aí, queridos, esse conhecer do Pai, esse revelar do Pai para nós, precisa termos comunhão com Ele, querido. Precisamos andar em verdade com Ele. Precisamos entender o real motivo para que nascemos. A gente viu dentro dessa palavra o real motivo para que nascemos. E a gente precisa depositar toda a confiança no Pai. Precisamos obedecer por completo o Pai. Se é para isso que nascemos, que é para adorar, para fazer a vontade do Pai, precisamos depositar toda a nossa fé no Pai, confiar que Ele tem cuidado de nós. Confiar que os planos dEle é perfeito, é maravilhoso. Ele não falha, querido. Então o lugar que você está, a família que você está, a região que você está, é o lugar que o Pai queria que você estivesse. E fazer a vontade dEle. Permanecer sendo fiel a Ele. Em todas as coisas. Na maneira de agir, com pessoas olhando ou não. Sendo verdadeiro com Ele. Buscando ser parecido com Ele. Afinal de contas, nascemos com um destino eterno. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você nasceu para glorificar a Deus.
para servir pessoas, para manifestar Cristo, viver um propósito eterno. E a gente precisa ser obedientes. Não foi para isso que nascemos? Para glorificar, para servir pessoas, para manifestar Cristo. Então precisamos obedecer. E eu vou te falar mais. A maior tragédia não é nem morrer. É passar a vida inteira e sem descobrir para que nasceu. E tem pessoas dessa forma. Está vivendo a vida sem entender o porquê nasceu. Vê se faz sentido, querido. A pessoa nasce, chega a uma certa idade, começa a trabalhar, conquista alguma coisa ou outra e morre. Que sentido é esse? Nasceu, trabalhou, conquistou algumas coisas, morreu. Não, queridos, é para algo eterno. É para algo eterno. Então a gente nasceu para glorificar a Deus. Não só para trabalhar, cansar de trabalhar, conquistar alguma coisinha e morrer, perder a vida assim. Não. Nascemos para servir pessoas, para manifestar Cristo. Muitas pessoas perdidas, que devemos conquistar esses para Cristo. Temos uma missão nessa terra. Fomos chamados para algo eterno. E aqui a gente deve obedecer, fazer todas essas coisas para ir morar com o Pai. Ele foi preparar um lugar para nós, não foi? Então o Pai espera de nós que seguimos toda essa cartilha, querido, toda a palavra dele, em obediência. E eu anseio. Tem gente que acha que qualquer lugarzinho lá tá bom. Se eu entrar, entrei, para mim tá bom, né? Assim que fala. Eu entrando no céu, para mim tá bom. Eu compartilho da mesma ideia com o Felipe. Eu quero estar na melhor posição com o Pai. Então, queridos, nascemos e temos um propósito. Propósito eterno do Pai. Devemos andar em obediência ao Pai. É tudo para a glória dele. Não é isso que aprendemos na palavra? Quer comais, quer bebais, tudo devemos fazer para a glória do Pai. Que seja assim nas nossas vidas. Então, não nascemos, não passamos naquela corrida maluca ali e vencemos. Não, nós não. Foi o Pai que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. E Ele tem planos para nós. Então, que possamos procurar a estar corretamente dentro desse plano do Senhor para nós, querido. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. Não interessa o problema, a dificuldade que você está passando. No final das contas, você vai ver que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Vamos parar de correr atrás do vento, correr atrás daquilo que perece. E caminhar sim, correndo sim, atrás de viver uma vida eterna com o Pai. Amém? Se coloca de pé. Tô terminando no horário, hein? Vamos orar ao Senhor. Que durante a semana o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Que de verdade possamos entender o porquê fomos escolhidos, para que nascemos. Não se esqueçam.
para fazer a vontade do Pai, para adorar o Pai. E aí requer de nós o quê? Obediência em tudo. Amém? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de poder entender a Tua palavra, de poder compartilhar a Tua palavra aqui, Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, algo novo em nós, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, tem de propósito para nossas vidas, meu Pai, que possa ser cumprido. Que possamos, meu Pai, andar em um caminho de obediência com o Senhor. Que possamos, meu Pai, a cada dia ser mais parecido com o Senhor, Pai. Pai, queremos, meu Pai, entregar as nossas vidas a Ti. Pai, aonde, Pai, tiver algo, meu Pai, que está atrapalhando, Pai, este entendimento, algo que estiver atrapalhando essa caminhada com o Senhor, Pai, em verdade, que o Senhor possa, meu Pai, limpar e purificar-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser, Pai, cada vez mais parecido com o Senhor, Pai. Por isso nos molda, Pai, nos purifica, nos limpa, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Seja conosco, dai-nos uma semana abençoada, meu Pai, com a Tua presença, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que possamos sempre, Pai, lembrar dos planos do Senhor na nossa vida, do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Não deixe, Pai, cair em um esquecimento, Pai. Que possamos estar sempre lembrando que o Senhor tem um plano para cada um de nós. E é o plano perfeito, maravilhoso, agradável, Pai. Sabemos e entendemos isso, Pai. E queremos continuar caminhando, continuar sendo parecidos com o Senhor, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, que não é fácil. Mas porque o Senhor, Pai, nos garante que temos condições de vencer se colocarmos o Senhor em primeiro lugar de todas as coisas, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos fortalece nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem cantina?